vamos nós. A filosofia Ifá, Orumilá e sua ética. Podemos entender a religião de uma forma ampla, como um sistema de crença e as práticas, e elas referem-se. Em quase todas as culturas, há pelo menos uma expressão que possamos chamar de religião. Essa expressão é diferente entre si, quando a origem e o conceito principal, mas costumam partir da tentativa do homem de encontrar a resposta aos problemas para os quais a razão humana não seria suficiente. Bom, de algumas formas, as pessoas procuram as religiões de uma forma geral, sempre com o intuito de resolver o seu problema. Mas ele nunca procura a sua própria origem do eu para resolver o seu problema. Certo? O que há uma estagnação muito grande é no estudo. Então, fica limitado a determinadas coisas para ser resolvidas e deixando a estrutura do estudo parada, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, a gente está aqui hoje não sempre, né? Fazendo isso, criando essa estrutura para poder entender o eu, aquilo que de fato nós somos, e entender aquilo que a gente veio fazer aqui. Certo? Então, quando as pessoas vão a um padre, um pastor, na Umbanda, vai no Candomblé, vem Ifá, enfim, já chega com, às vezes, com um problema muito alterado, que poderia ter, no início da situação, ter ido logo. Igual ontem eu disse, que a gente precisa antecipar as ações. Então, quando se joga e aí tem problemas, tem que fazer o quê? Já faz logo o ebó, para evitar os acontecimentos que vão vir no amanhã. Não pode perder tempo com isso. Porque quando uma entidade avisa, que, por exemplo, vocês conhecem bem uma entidade, tem confiança, tanto na entidade como na pessoa que está em posse dela, falando, e aí ela pede que faça algumas coisas. Então, isso já é uma previsão para o futuro. E, às vezes, o nosso entendimento é o tempo que vai determinar isso. Aí, mais lá na frente, você entende e lembra do ebó. Entendeu? Então, essa é uma situação que a gente não pode perder tempo. Por exemplo, é igual passou mal. Então, aí vai ao médico. Se está com problema, tem que ir ao médico. Não é assim? Chega lá para fazer exame, vai dar receita, vai tomar remédio e tomar. Da mesma forma, é a gente aqui. Quando o problema pode ser físico ou pode ser espiritual. Ambos têm que ser tratados. Tem muita coisa para acontecer na vida. Tem bastante coisa. Então, o que a gente faz com isso? Cruza os braços, senta, espera, né? Porque o mundo aí fora está cheio de perigos. Mas quando a gente está bem alinhado, isso passa pela gente que a gente nem vê. Certo? Em todos os sentidos da vida. É um acidente, pode ser um tiroteio, como tem muito aí no Rio de Janeiro, um acidente por exemplo, o Valmir, numa obra, né? Então, são muitos fatores que só da gente sair de casa já está correndo risco. Então, as nossas entidades ou orixás, os espíritos, eles vêm nos ajudando nisso, abrindo
esse caminho para não deixar essas coisas acontecer. Enquanto uma outra leva vem fazendo o oposto, trazendo as soluções para aquilo que a gente precisa. Tá certo? Então, eu quero lembrar também que todas essas informações que eu passo aqui foi anos de pesquisa, conversando com muita entidade, jogando muito buzo, lendo muita coisa. Então, você vai juntando e agregando. Mas nada assim com relação à espiritualidade, para nós aqui, a gente não tem uma garantia do que eu estou dizendo, seja isso. O que nós temos aqui é uma garantia de fazer aquilo que é necessário. Então, por exemplo, para botar comida em casa, tem que fazer o quê? Não tem que trabalhar? Esperar o final do mês, receber o dinheiro, fazer as compras, pagar as contas. Não é uma ação que tem que ser resolvida? Ela não pode esperar. Ela tem que resolver. Certo? Pergunta, Valmir. Babá, é o que o senhor estava falando naquela situação do ebó, né? Que a pessoa faz o ebó e logo a seguir surge a pessoa passa mal, no caso, para ir ao médico, né? Que às vezes é o seguinte, né? A pessoa precisa tratar da parte espiritual para acabar descobrindo o que está havendo, né? Aí, no caso, é o efeito, né? É, Exatamente. é feito o ebó, então aí apresenta o problema que está em relação à saúde da pessoa, a doença da pessoa. É, eu já fiz um ebó que a pessoa não sabia o que ela tinha. Então, ela passava muito mal, e os médicos não achavam. Eu fiz o ebó. O que aconteceu? Descobri que o Odu, eu acho que era o Dia, o Sá, não lembro direito aqui agora, que estava trazendo essa situação. E aí, o médico descobriu que essa pessoa estava com câncer nos ossos. Tá certo? E começou um tratamento que não deu certo, foi tirar lá da medula, né, um líquido para repor. Eu não entendo muito bem disso. E aí eu fiz um outro ebó, porque o organismo estava rejeitando. Aí passou a aceitar, tá? Por causa dessa negatividade espiritual. Ele ainda durou ainda 2 anos de vida. Entendeu? Para quem estava entubado, foi É, bom. muito bom. Ainda viveu 2 aninhos, né? Exatamente. Mas Mas se precisou do tivesse, ebó, né? precisou, se tivesse tratado antes. Estaria mais tempo, né? E uma coisa engraçada, quando eu fiz o ebó, a pessoa que estava comigo lá na hora falou: mas você não vai passar o ebó na pessoa, não? Eu falei: a gente pode passar, vão lá na UTI, que está lá entubado. É, Tem lógica isso? é, não tem. Aonde que alguém vai deixar eu entrar no hospital para passar um ebó? Não vai mesmo. Nem se o hospital for meu. Ainda mais hoje em dia, né? Que os hospitais hoje estão cheios de crente. Você é doido. Mas quando a gente dá o alerta, é porque tem que correr, tá? Tem que Eu, correr. eu, eu tenho ciência disso, babá. É o que o senhor falou. Não sou eu que está mandando. Quem está falando é Orúmila, né? Mas é aquilo que eu falei para o senhor. Eu, antes do final do ano, eu quero fazer bobear antes de novembro ainda. Mas se não chegar a novembro, antes de dezembro eu estou fazendo. Não, Porque, entendeu? eu sei disso. Eu quero que vocês entendam assim, que a gente tem que raciocinar determinadas coisas em nossa vida não como um sacrifício, tá certo? Como uma benfeitoria. A gente não executa aquilo que não se faz. Para ser um padre santo de Umbanda, também passa por vários processos. Além do batismo, essas coisas todas, o cara passa por vários processos até chegar a se tornar um. Então, todas as religiões há uma preparação. Tá? Por exemplo, se quer ser pastor, você vai ter que se formar em teologia, né? E também passar por batismo, essas coisas todas. Quer ser um padre? A mesma coisa. Você vai adquirir
Conhecimento, né? Conhecimento. Por isso que eu não dou a minha cabeça para garoto. Porque ele não passou aí por um processo, tá, para poder ter know-how para executar alguma coisa numa cabeça. Porque cabeça tem umas que já nasceu maior do que as outras, É, mesmo não serem iniciado. Entendeu? Porque todo mundo está certo, mas também está todo mundo errado. é. Então, é por isso que eu não afirmo as coisas. Entendeu? Porque eu não fui para o lado de lá para saber isso. Eu não estou aqui. Mas as entidades nos trazem muita informação útil, tá? Que a gente pode agregar aos nossos conhecimentos. Com certeza. Tá? Por exemplo, o Sérgio aí, ó, que incorpora, está ampliando os seus horizontes. A entidade não vai utilizar isso? Vai, porque ela fica esperando ele adquirir esse conhecimento. Já já ele está lá incorporando a pessoa com um problema qualquer de saúde, aí ele vai dizer, usa essa planta, faz desse jeito, porque ela já sabe, mas ele precisa caminhar para que há uma determinação. Senão, fica no 0 a 0. Entendi. Entendeu? Porque você nem Entendi. você evolui e nem evolui o espírito. Por quê? Porque o espírito fica assim, eu estou empurrando ele para aprender, mas ele não vai. Compreendeu? Entendi. Aí eu dou aí fica no 0 a 0, porque ninguém evolui. É. Isso, então, essa é a situação. Então, quando vem para estudar, para aprender, ajuda a entidade. Porque ela vai aumentar aquilo que você já sabe. Além do que sabe, ela vai trazer mais outras informações. Aí Entendeu? começa a fluir, né? A fluir, a se aprofundar mais ainda, né? Em função Exato, do aprendizado, a entidade vai começar a abrir mais coisas para ele. exato. E aí tem outro fator também. A gente não pode deixar o centro com a responsabilidade de uma entidade. A responsabilidade é sua. Entendeu? Entendi. A responsabilidade é sua. Por quê? Tudo que acontecer lá, ninguém vai dizer assim, foi a entidade tal. Não. O responsável do centro é você. É você que tem jogo. Então, quanto mais vai aprendendo, mais vai a cabeça vai ficando melhor. Vai abrindo, 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 abrindo. Fica. Eu, infelizmente, eu não incorporo, mas Nem eu, gostaria, mas nem eu, eu. eu não estou pegando nem mais gripe, porque eu estou tomando as vacinas. Então, vamos continuar aqui. Se não houver mais pergunta, as religiões espiritualistas, ou seja, que acreditam na existência de um corpo mortal e de uma alma imortal, podem enfrentar esse problema criado a teoria baseada em alguns livros que se considera escrita a partir de uma revelação de Olodumare. Como ao Corão para os muçulmanos, Bhagavad Gita para os xiitas ou hindus e a Bíblia para os cristãos. Por exemplo, ou por meio da transmissão oral da revelação individuais feita em alguns que se considera capaz de se comunicar com o plano sagrado, como são os profetas, médios e babalorixá e as orixás, né? Ou seja, na esfera da religião não se necessita de uma demonstração racional para aquilo que se professa como a verdade, mas a fé não é necessariamente o oposto da razão. Então, essa parte aqui é justamente o que eu disse há pouco, que está totalmente relacionado a essas informações que tem aí escrito, que já vem de milhões e milhões de anos, as experiências das quais se passaram, né? Como você, Valmir, Sérgio, André, Dona Maria,
Então, as entidades vêm e traz outras informações, você vai agregando esse tipo de coisa para criar um conceito próprio. Tá? Então, todas as entidades que nós já passamos por elas, e hoje, quando o cara se torna babalaô, ele faz pouco caso dessa entidade, que outrora serviu muito para ele. Ele só chegou onde está hoje devido a elas. Tá certo? Porque a gente pode até colocar que são subalternos de orixá, né? Mas as entidades ajuda e me ajuda, eu aqui, até hoje. E eu não largo esse conceito, não. Porque, e nem aconselho a vocês a largar de lado. Uhum. Porque lembre-se que tem pau que passa pau.